Nos últimos 3 anos, quando eu e a doutora Maria Alice estávamos associados com o Trader ao Vivo, nós fizemos uma pesquisa de vários alunos que entravam lá para operar ao vivo com a gente. E pesquisamos qual o seu perfil, quanta experiência você tem. E depois fizemos uma pesquisa sobre estressores operacionais. Uns 30, 35 mais ou menos. E em cada pergunta ou estressor nós aplicamos uma escala de pouquíssimo estressante até muitíssimo estressante. E em 60 mostras, mais ou menos, a idade média era mais ou menos uns 37 anos. 95% dos participantes são homens. Na média, eles têm 1 ano e meio operando no mercado e realmente estão operando como day traders. 5,5 horas por dia, 27,3 horas por semana. Em geral, o grupo se considera média em termos da sua experiência, 2,2 na escala de 0 até 5. Eles mostraram um conhecimento também média de psicologia do trader, um pouco mais conhecimento de análise técnica, gerenciamento de risco e também tamanho de posição. E eu sempre achei muito interessante os resultados da pesquisa, porque eu acho que uma pessoa, quando ele tem conhecimento média de psicologia, de análise técnica, gerenciamento de risco e cálculo de tamanho de posição, na verdade é um amador. Nós precisamos ter conhecimento total dessas questões práticas para se considerar como investidor ou como operador. E qualquer falta de conhecimento aqui vai nos atrapalhar, principalmente na questão de psicologia. Não precisa saber tudo sobre análise técnica, mas precisa saber o que importa. Gerenciamento de risco precisa saber de tudo. Tamanho de posição também precisa saber perfeitamente como gerenciar isso. E se não adquirir as ferramentas necessárias para operar profissionalmente, melhor se resolver a perder seu dinheiro. Você precisa ter as ferramentas do profissional para ganhar dinheiro no mercado financeiro consistentemente. E depois você tem que ter a cabeça do profissional para fazer isso. Em termos de fatores de estresse, nos dividimos em 2 categorias, aspectos práticos e aspectos psicológicos. Aspectos práticos eu considero fáceis para aprender e eliminar os estressores. E os aspectos psicológicos também são fáceis a identificar, mas são difíceis a modificar ou eliminar. Bem mais difícil. O nosso curso sobre FICUB, Descobrindo o Preço, foi feito para ensinar os aspectos práticos matemáticos. São conceitos frios que sempre se aplicam em qualquer mercado. Você consegue aprender esses conceitos e aplicá-los. Mas o lado psicológico, que é o motivo para o nosso curso A Bolsa na Cabeça, são muito mais difíceis a modificar. Durante nosso curso aqui, nós vamos identificar quais são esses estressores, quais são esses aspectos práticos que você precisa se considerar. Mas como a doutora Maria Alice sempre fala, saber algo nesse aspecto é importante, mas modificar seu próprio personalidade, sua própria psicologia, suas crenças, pensamentos, comportamentos, emoções, é bastante difícil. Por isso, o lado psicológico de nosso trabalho é tão mais difícil. Muita gente nem conhece os estressores que nós vamos falar, ou os aspectos psicológicos importantes para ter êxito, né? As habilidades psicológicas. Nem sabiam que existem. Bom, vão saber depois do nosso curso. Mas mesmo assim, depois de saber tudo sobre matemática e psicologia do mercado, você precisa se modificar. Precisa modificar você mesmo. E isso é um trabalho bastante desafiador.
Quais são os estressores práticos identificados pelos nossos alunos ao longo desses anos? Então, vou fazer uma lista aqui, mas eu não quero falar em detalhes aqui, porque nós vamos tratar cada um com bastante detalhe daqui pela frente. Interpretar o gráfico, interpretar os indicadores, identificar condições técnicas desfavoráveis, dúvidas sobre a direção atual do mercado, definir o momento de entrar e sair do trade. Falta de conhecimento do sistema operacional. Definir o stop e o alvo. Definir a relação risco-ganho. Calcular o tamanho da posição. Escolher o mercado para operar. Escolher o ativo ou papel para operar. Escolher o intervalo para operar. Interpretar a volatilidade do mercado. Esses estressores práticos não devem ser estressores, porque são todos matemáticos e nós ensinamos todos no curso Descobrindo o Preço. É uma questão só de estudar, aprender para eliminar esses fatores, estressores práticos. Eu não considero muito crítico essas questões aqui. Acho que realmente é matemático, é simples, é lógica. E dá para estudar, dá para aprender. Ok, você vai ter dúvidas sobre como realmente interpretar um indicador, mas com o tempo, com um bom professor, com uma boa aula, um bom software, depois você elimina esses estressores. Os próximos estressores são bem mais interessantes, são mais difíceis, porque mesmo sabendo o que fazer, a gente às vezes não consegue fazer. Então vamos agora para a lista de estressores psicológicos. Medo de errar. Medo de levar stop. Medo de perder dinheiro. Medo devido a uma experiência traumática no passado. Ansiedade de operar alavancado. Aplicar dinheiro que não pode perder. Ter que ganhar dinheiro no mercado para viver. Tentar reverter um prejuízo. Operar em condições técnicas desfavoráveis. Falta de confiança em si mesmo. Complicado essa. Falta de experiência em operar. Adivinhar a direção futura do mercado. Na verdade, isso é uma grande armadilha. Perceber que o trade está dando certo. Acredite que quiser, mas isso é uma fonte de bastante estresse para muita gente. Executar a entrada do trade. Não quer dizer identificar a entrada, mas realmente clicar no mouse e fazer o trade. E depois executar a saída do trade. Mesmo se você entender aonde deveria sair, às vezes sair do trade dá muito estresse. Ter expectativa frustrada é muito interessante porque nós criamos muitas expectativas equivocadas que realmente vão ser frustradas. Excesso de informação, concordo plenamente. Falta de informação, também concordo. Precisamos ter nível de informação certo e informação sobre o que importa. Saber notícias sobre a economia. É muito fácil eliminar esse estressor. Daqui a pouco eu te conto como. Ruídos e distrações no ambiente de trabalho. Isso pode até ser um estressor prático, né? Preocupar-se com outras atividades enquanto está operando. Também pode ser uma questão prática. Permanecer por horas na frente do computador. Realmente, às vezes, bastante difícil. Todos esses estressores psicológicos são reais, todos existem, e todos têm uma solução que respeita a matemática do mercado e facilita o desenvolvimento de uma mente saudável. Nós vamos falar sobre cada um individualmente em aulas pela frente. Como deveríamos lidar com esses fatores de estresse? Bom, tem algumas dicas básicas. Em relação dos estressores práticos, basta estudar, aplicar o que você aprendeu e treinar, porque são todos conceitos matemáticos. Você consegue aprender e dominar.
Em termos de estressores psicológicos, primeiro nós precisamos identificar, que é o trabalho de nosso curso aqui. Elaborar estratégias que respeitam a matemática do mercado também faz parte de nosso curso. E depois é necessário uma certa terapia, ou pessoal ou com profissional, para modificar sua cabeça, modificar suas crenças, emoções, atitudes, pensamentos e comportamento. E essa é a parte fora de nosso curso que realmente é mais difícil. Doutora Maria Alice sempre fala que o primeiro passo é entender, aprender sobre esses conceitos, saber que eles existem e como eles podem te afetar. Mas mesmo depois de tudo isso, você ainda precisa fazer o trabalho de modificar você mesmo. E é bastante difícil. É um desafiador realmente importantíssimo. Agora, existem algumas coisas que nós podemos fazer imediatamente para tentar eliminar esses estressores. Quais são? Primeiro, diminuir os riscos financeiros. Para de operar se for necessário. Diminuir o tamanho de suas posições. Segundo, tratar os estressores associados ao medo. Muitos desses estressores são associados com riscos financeiros até. Terceiro, aprender a verdadeira matemática do mercado, para que você possa aprender os conceitos básicos e entender o que é normal. Quarto, desenvolver uma psicologia operacional saudável. Você vai entender que os estressores são ou eliminados ou diminuídos quando você está com a cabeça boa. E algo simples e básico para principiantes, começar a operar, a investir com o objetivo de aprender e sobreviver. Não para ganhar dinheiro, mas para aprender a operar e investir. Bom, chegamos no fim de nossa aula sobre fatores de estresse no mercado. Falamos sobre 30 mais ou menos estressores práticos e psicológicos. E daqui para frente nós vamos falar sobre cada um individualmente e oferecer uma solução prática para eliminar ou diminuir os efeitos desses estressores. Vamos para o próximo aula.